Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o canal da Hotpipe e hoje vamos falar sobre CRM que não funciona na operação comercial. Então o vídeo de hoje é para diagnosticar, entender e o que podemos melhorar dentro da sua operação para o CRM ficar redondinho, tá bom? Então, primeira coisa, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Guilherme Palmero, sou fundador da Hotpipe e estruturamos operações comerciais com CRM, automação e inteligência artificial. Já participamos de vários projetos envolvendo pré-vendas, vendas. O nosso foco é conectar a área de marketing com vendas e pós-venda. Eu já fui palestrante no CRM Summit, que é o maior evento de CRM aqui da América Latina. Tenho mais de 10 anos de experiência e já participei de alguns podcasts falando principalmente sobre CRM e vendas. Eu vou deixar meu QR Code aqui no vídeo para caso vocês queiram me seguir no LinkedIn, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre o que interessa. Seu CRM não funciona hoje e você não sabe o que fazer, tá? Então já vou adiantar que geralmente o CRM não é o problema. O problema está na sua operação. E aqui a gente vai tentar diagnosticar e corrigir esse problema, tá bom? Então, primeira coisa, dando uma resposta bem direta para vocês. Na maioria dos casos, o CRM não funciona porque foi implementado sem processo por trás. Então, o problema não é a ferramenta em si, é a falta de estrutura operacional que vocês possuem aí na sua operação. E aí, para resolver esse tipo de problema, primeiro a gente precisa auditar o uso atual, ver como vocês estão fazendo hoje, como vocês estão utilizando, qual é o seu processo por trás, redesenhar esse processo comercial para ele ficar dinâmico. Por que redesenhar? Porque se ele não está funcionando hoje, a gente precisa entender quais são os gaps e redesenhar esse processo para tudo ficar azeitado. Então, podemos redesenhar o processo, simplificar essa configuração e implementar essa governança contínua dentro da sua operação. E aí, vamos falar um pouco desse primeiro problema, o que acontece. Tá? É uma ferramenta que ainda não possui lógica por trás. E aí o que acontece? Você compra o CRM, você contrata ali, paga uma licença, que por sinal é cara, você treina seu time e depois de 3 meses ninguém está usando. Basicamente isso. E aí, o que acontece? O pipeline está vazio, os dados da sua operação não batem, a sua gestão ela continua totalmente no escuro. O vendedor reclama de toda a burocracia, que é para colocar os dados dentro do CRM. O gestor reclama da falta de dados e aí ninguém confia na ferramenta, porque está totalmente desalinhado. E aí, qual que é a falha desse sistema? Tá, o que acontece? O CRM, basicamente, ele falhou porque ele foi tratado como um projeto de tecnologia e não basicamente como um projeto de operação que está ali da parte de vocês. Porque o que acontece? O CRM, ele não é simplesmente a ferramenta ou a tecnologia que vocês estão colocando. Ele é um agrupador de processos dentro da sua operação. Então, assim, sem o processo claro e muito bem definido, o CRM ele não tem lógica para funcionar. E aí, eu queria trazer para vocês aqui um resumo rápido do que vamos falar hoje. O problema, ele geralmente não é a ferramenta, é a parte de implementação dela. E aí, o CRM sem processo, basicamente ele vira uma planilha cara que ninguém usa. Basicamente assim. Porque no momento que ele não é confiável, ninguém quer usar, ele não resolve nada. E não tem como tirar insights ou melhorias através de um sistema que ninguém usa. Então, voltando, a solução é redesenhar esse processo comercial primeiro, depois jogar para a tecnologia, jogar para a ferramenta que é o CRM. E pensar nesse primeiro momento, simplificar e trazer as automações que são chaves para essa adoção do time, para todo mundo usar, todo mundo confiar no sistema que estamos criando. Tá? Então, e quando isso é um problema, na verdade, ali dentro da sua operação, por que estamos aqui, por que isso é um problema? Geralmente isso acontece quando o pipeline está vazio ou com os dados desatualizados. Quando os vendedores preenchem o CRM, muito mais por obrigação e não por utilidade, não vendo valor na ferramenta em si
para o dia a dia dele. Isso é um problema quando a gestão não confia nos dados para tomar as melhores decisões. Porque se os dados estão errados, não são confiáveis, não tem como olhar ali e falar, vai ser isso, aqui que está o gap. Tá? Quando ninguém sabe onde estão os deals, ou qual que é o próximo passo, qual que é o follow-up, quando a gente precisa entrar em contato de novo com o cliente. Então, isso acaba que muitas oportunidades ficam paradas ali dentro do seu pipeline. Também é um problema quando o time prefere usar uma planilha ou utilizar ali comunicação via WhatsApp sem menor controle do que o CRM. E aí, geralmente, né, o que acontece que é um grande problema também são os dados inconsistentes, que a mesma informação ela fica em lugares diferentes. Na verdade, a informação ela fica picotada dentro de diversas ferramentas, uma fica na planilha, outra no Slack, outra no WhatsApp. Então, quando as informações estão em diferentes locais, a gente não consegue analisar, e isso é um grande problema para a nossa operação. E o que acontece se você não resolver esse problema? Assim, basicamente você já tem um grande investimento em trazer a ferramenta para a sua operação comercial. E quando você não resolve, você tem esse grande investimento em uma ferramenta que não tem retorno, basicamente. Aí por isso que chegamos nesse começo do vídeo, que o CRM não funciona. Por quê? Você não está vendo retorno sobre ela. E aí, quando você não resolve esse tipo de problema, seu time fica extremamente desmotivado, porque tem burocracia que também não gera resultado. Você fala para ele, não, precisa preencher o CRM, você precisa colocar todas as informações aqui do lead, da oportunidade, tudo que está acontecendo, porque vamos ter resultado, e se não tem, isso totalmente desmotiva o seu time. Então ele fala, não tô tendo valor, eu estou só tendo mais trabalho de colocar as informações, não estou vendendo mais, não estou tendo resultado, vou parar de utilizar. Simples assim. E virar sempre uma bola de neve ali dentro da sua operação. Com isso, também temos perda de oportunidades, principalmente por falta de acompanhamento, que já falamos ali em relação a esse follow-up, fica com leads parados, oportunidades paradas, não tem essa cadência, não tem esse estímulo de tarefas, de falar com o contato, com o lead. Então, a gente acaba perdendo a oportunidade, porque no momento que ele está falando com você, ele está falando com outras empresas também. Existe uma concorrência, você não é o único do mercado que oferece esse tipo de serviço ou produto. Então, ele acaba falando com outras pessoas que estão fazendo um processo ali de falar com o lead, de acompanhar, de fazer esse follow-up, e quando você deixa ele parado, ele acaba optando por outra empresa, por outro serviço. E quando você não resolve esse tipo de problema, fica muito difícil de prever receita, porque você não tem uma metodologia ali confiável, um processo confiável, na verdade, que você consegue entender os gaps da sua operação, corrigi-los e ver o que está acontecendo ali para você conseguir prever a receita de falar, olha, se eu falar com mais pessoas aqui que tem o perfil das empresas que eu trabalho, das pessoas que eu trabalho, então do CP e da persona, você consegue entender um pouco melhor essa matemática para conseguir prever a receita dos estágios da sua negociação, para entender como você pode vender mais, o que está faltando para você atingir os seus resultados. E aí, na verdade, quando você tenta trazer isso sem um processo, sem um processo adequado, só quer trazer a ferramenta, você retorna totalmente ao caos operacional que era antes dela. Porque se você não tem processo, quando você traz a ferramenta ou algum tipo de automação, você só escala esse tipo de problema. Tá? Então isso daí tem que ficar muito, muito clara. E qual que é a ideia? Chegando aqui, qual que é a metodologia que a gente vai trazer hoje para vocês resolverem e transformar o seu CRM? Tá? Então, basicamente, são 4 frentes para transformar o CRM abandonado em motor da sua operação. Primeira coisa é a auditoria de uso. Tá? Segunda coisa seria o redesenho do processo. Terceira frente, simplificação.
E quarta frente, governança. Tá? Então, qual que é a ideia? Na auditoria do uso, analisar toda a configuração atual que vocês têm, quais são os campos preenchidos, quais são as automações existentes e principalmente quais são os pontos de atrito para entender por que o seu time não usa. Os pontos de atritos podem ser, nesse momento aqui do estágio, por exemplo, falando da operação de leads, eu não consigo prospectar ele, sendo que eu não tenho telefone, por exemplo, telefone, e-mail ou segmento, qual que é o cargo dele. Tá? Mas isso daí, por exemplo, é um ritual de passagem que ele precisa ter para passar para o próximo processo. Mas muitas vezes ele tem informação que ele não precisa e o sistema está travando, você está falando, não, você precisa saber qual que é a ferramenta que ele usa, qual que é o RP que ele usa. Mas assim, você nem falou com ele ainda, você não tem essas informações, você não consegue prever isso. E se você coloca esse tipo de campo dentro da sua operação num estágio errado, ele gera um ponto de atrito, ele trava, ele gera uma trava. Tá? Então, nessa auditoria de uso, é realmente entender por que o time não usa e trazer esse diagnóstico completo com a lista de problemas priorizados. Entrando nessa parte de redesenho de processo, na verdade é trazer uma clareza sobre o pipeline e entender quais são as etapas necessárias antes de mexer no CRM. Tá? Então, na verdade, assim, o CRM ele deve refletir o processo e não o contrário, não é vamos colocar o CRM e aí a partir dele a gente vai começando a mexer no processo. Então, nessa etapa de redesenho do processo, é muito importante também validar com o time, entender ali como funciona no dia a dia, o que a gente pode melhorar. Tá? Na terceira etapa, na parte de simplificação, a ideia é eliminar os campos desnecessários, porque muitas vezes ali, quando a gente tem um CRM até por um longo tempo e sem controle, na verdade, as pessoas vão criando campos que não precisam, às vezes para uma ação específica, às vezes para um contato específico, e isso gera muito sujeira. Então, nesse momento ali que a gente está auditorando mesmo o sistema, é muito importante tirar os campos desnecessários, unificar ali com informações, às vezes tem muitos campos que são repetidos, pensar nessas automações que podem ser úteis para o seu negócio, que podem, como ali no primeiro na auditoria de uso a gente estava falando dos pontos de atrito, na verdade aqui a gente pode criar algumas automações simples para simplificar a vida do seu pessoal do comercial, tá? Do seu vendedor, do seu BDR, do seu executivo, do seu SDR. Então, pensar aqui de formas que a gente possa simplificar até o layout, simplificar o uso dele, simplificar o layout para não ficar uma coisa enorme assim que ele precisa preencher. Diminuir um pouco a burocracia, que isso vai gerar menos atrito e vai gerar mais adoção do time. Tá? Então, deixo aqui para vocês pensar nessa etapa que você pode reduzir pelo menos 40% dos seus campos nessa parte de auditoria aqui para facilitar e diminuir a burocracia do seu time. Tá bom? E aí, pensando na quarta frente para você melhorar o seu CRM, é pensar nessa parte de governança. Quais são as rotinas de revisão que você pode ter ali de uma maneira geral dentro do seu CRM? Quais são os dashboards de qualidade que você quer ter para verificar a qualidade dos dados que vocês têm? E quem são os responsáveis por essa manutenção contínua? O CRM ele tem que ter um dono. Tá? Ele tem que ter um dono, tem que ter uma dona para justamente alguém ali ficar auditorando, revisando, que isso é muito importante, principalmente fazer uma vez por semana ali, ter uma governança semanal ativa, principalmente nessa questão de métricas. Tá? Então, o que acontece muito, que é um sintoma muito clássico de um CRM que não funciona. Então, num CRM que não funciona, um CRM disfuncional, geralmente o CRM ele é implantado antes de ter esse processo comercial claro, que a gente já falou disso aqui, e que vai dar totalmente problema para vocês, de colocar a ferramenta e aí depois começar a criar o processo e ver.
Assim, a primeira coisa, vocês têm que colocar o seu processo num papel, colocar num Miro, colocar numa lousa, e aí, validando tudo isso, você entra no CRM, tá? Na tecnologia, de fato, no CRM. Sintoma clássico também que já falamos, campos excessivos que criam um atrito, que faz o vendedor gastar mais tempo preenchendo o CRM do que de fato vendendo, de fato ter ações de venda. Em vez de ter ações de venda, ele fica travado ali em burocracias. Outro ponto muito importante, falta de automações, quando tudo é manual e tudo é burocrático. Quando você está nesse nível, eu não tenho automações, eu não tenho nada, você basicamente está usando o CRM como um grande Excel. Então, como um grande repositório de dados ali que só está sistemático, na verdade. Você só tem o log do que as pessoas fizeram. Mas assim, você precisa ter essas automações para facilitar a vida do seu time. Tá? E aí, um outro sintoma clássico é quando não existe conexão entre o que acontece no CRM e com a rotina real do seu time, com o que eles fazem no dia a dia. Então, assim, você pode, na verdade, se você não falar com o seu time, você pode desenhar o processo mais bonito, colocar ali todos os estágios bonitinho, criar diversos estágios, mas se isso não for compatível com a realidade, com os estágios que eles passam, só vai gerar uma confusão ali, só vai bagunçar, na verdade, o seu sistema. E um outro ponto, agora falando um pouco mais de gestão, é quando a gestão ela não utiliza os dados que estão dentro do CRM para tomar melhores decisões. Não vê ali o que está acontecendo, ele não busca procurar os gaps da sua operação ou entender o que está acontecendo com os vendedores, o que eles estão travando em cada estágio. Se você, gestor, não utiliza os dados do CRM para tomar essas melhores decisões, também tem um grande problema dentro do seu CRM. E aí você deve estar perguntando, será que eu troco de CRM? Com tudo que você falou, eu devo trocar de CRM ou eu devo ajustar o meu? Tá? Então, voltando aqui o que já falamos, na maioria dos casos, o problema não é a ferramenta. Não é se você está usando o Salesforce, se está usando o HubSpot, se está usando a Zoho, que é o meu CRM favorito, se você está usando o Pipedrive, isso não importa, não é exatamente... O problema não está exatamente na ferramenta, tá? Relacionado muito ao seu processo. Então, se o seu CRM já tem hoje o pipeline, já tem automações, já tem campos customizáveis, provavelmente ele é suficiente para você, tá? A grande questão é como ele foi configurado. Então, se você estiver pensando em trocar, troque apenas se a ferramenta não suporta o que de fato a sua operação precisa, tá? Para funcionar. E aí, se você está pensando nessa parte de ajustar, já tem um CRM, teoricamente ele já me atende, aqui ele já tem todos os campos, já tem as automações que eu preciso, e você quer recuperar ele, assim, você quer resgatar essa ferramenta dentro da sua operação, porque todo mundo já conhece, todo mundo já usa, mesmo que não o suficiente, mesmo com muita burocracia, o primeiro passo é você auditar. Então, chegar ali, ver quais campos são preenchidos, quais campos são ignorados e onde está gerando, de fato, esse atrito dentro da sua área comercial. Então, esse daí é o primeiro passo. No segundo passo, de fato, redesenhar o processo comercial fora do CRM. Então, abre ali, junta o time numa sala, constrói ele dentro de uma lousa, constrói isso num papel ali dentro de um workshop, pode ser online, pode colocar ele num Miro ou alguma outra ferramenta de mind map. Isso daí não tem problema, você precisa desenhar de fato o seu processo comercial. O próximo passo é simplifique, corte de 40% a 50% dos seus campos e crie automações de preenchimento automático. Pode ser automações de preenchimento automático, por exemplo, aqui uma simples para vocês entenderem. Você tem os seus estágios. É muito importante ver onde a data que ele entrou em cada estágio. Então você pode criar esses campos personalizados de
de data de cada estágio e cria uma automação falando quando ele trocar para o outro estágio, quando ele entrar nesse estágio de qualificação, atualize o campo data de qualificação. Então, automático, assim você já consegue trazer e visualizar quando o estágio foi alterado. E aí você pode criar diversos tipos de automação baseada no seu negócio, mas isso já simplifica muito o dia a dia do seu comercial. A próxima etapa é reconfigurar o pipeline refletindo de fato o seu processo real da sua empresa, da sua operação. Então, quais são os estágios necessários para isso funcionar? Isso também vale a pena simplificar, mas você entender quais são o que você precisa fazer em cada estágio, o que você precisa ter para ele passar para o próximo e, de fato, quais são os campos necessários para você ter esse melhor ritual de passagem. Saindo um pouco da ferramenta, você precisa retreinar todo o seu time, focando muito mais no porquê. Tá? Por que você precisa fazer isso? Por que é necessário fazer isso? Por que é necessário esses tipos de campo? Porque nesse momento você precisa colocar esse tipo de informação e você, como gestor, também é importante você mostrar para o seu time, porque olha, quando você preenche esses campos, conseguimos analisar isso. Tá? E com esses dados, poderemos melhorar o seu processo, podemos te ajudar a encontrar o melhor cliente para você. Ou, por exemplo, esse cara, por essas características que você colocou, você vai estar perdendo tempo com ele, porque ele não está pronto para comprar, ele é de outro segmento, ele não é o decisor. Então, é muito importante ter esses tipos de análises dentro do seu CRM. E aí, pensando, quando o seu time está treinado, o seu CRM já está funcionando muito bem, você precisa implementar essa governança contínua e tem que acompanhar, de fato, a adoção do seu time por pelo menos 4 semanas. Ficar ali em cima, ter essa roda de troca, ter toda essa conversa ali com o seu time para, de fato, a partir de por pelo menos 4 semanas, para você gerar essa cultura de CRM, todo mundo ver os resultados acontecendo, porque só com resultados, só melhorando os resultados, você vai conseguir, de fato, fazer o seu time utilizar melhor esse CRM. Então, não se desespere, ainda dá tempo de resgatar o seu CRM, ainda dá tempo de implementar ele melhor na sua operação e, principalmente, conte com as pessoas, tá? Do seu time, converse com eles, entenda o que está acontecendo e, de fato, dá para implementar melhor esse CRM aí dentro. Tá? O CRM é uma ferramenta incrível que pode te ajudar muito. Então, vocês devem estar se perguntando, legal, Guilherme, mas quanto tempo de fato leva para eu resgatar um CRM aqui dentro da minha operação que não está funcionando? O tempo médio, assim, se vocês forem se dedicar a isso, ele deve levar em torno de 3 a 6 semanas para fazer tudo, tá? De redesenhar esse processo, de simplificar a sua operação e retreinar o seu time. O redesenhar o processo é muito importante que você sente ali com as pessoas, ouça as pessoas, principalmente quem está na ponta ali da operação, entenda suas dores, entende como você pode melhorar, para aí sim, simplificar, ajustar esse processo e aí retreinar o seu time e sempre retreinar, tá? É treinar, treino, para eles de fato gerarem resultado, tá? Outra dúvida muito comum é se vale a pena trocar de ferramenta, que já falamos por aqui, é só se a sua ferramenta atual não suportar o seu pipeline, as automações e customizações que você quer. De fato, tem muitas ferramentas ali que já funcionam super bem. O erro mais comum que você pode implementar ali, que sempre perguntam, é implementar o CRM sem o processo definido, tá? E aí você deve estar se perguntando, um CRM vazio é culpa do vendedor? E aí eu te trago que raramente essa culpa é do vendedor, tá? Então, se o CRM está vazio, ele indica muito mais que você tem um processo ruim, excessos de campo ou falta de valor percebido pelo seu time do que de fato ali do vendedor na ponta, tá? Então, mas assim, se todos estiverem isso, você precisa realmente rever sua operação e entender como você pode melhorar isso. Como saber se o problema do CRM é do processo?
Se sua ferramenta tiver os pipelines, tiver as automações, e tudo que você precisa ali para a sua operação rodar, provavelmente o problema é da configuração e da implementação que você fez. E aí, também falando um pouco de governança, não é só ela que resolve, tá? Junto dessa governança, ela precisa vir junto com a simplificação do seu sistema, diminuição de campos ali. Assim, quando eu falo de diminuição de campos, não é tirar os campos necessários para você, mas assim, eu imagino que tenha muito sujeira dentro do seu CRM, campos que não são necessários, que estão ali só para gerar bagunça, tá? Só para sujar de fato o seu sistema. Então, essa governança, ela é muito importante quando o seu sistema está funcionando de fato, porque governança sobre um sistema ruim, ele cria mais burocracia, tá? Basicamente assim para o seu time. E aí, quando reconstruir um sistema do zero, quando trocar o CRM para um novo e assim, ignorar tudo que já foi feito, quando o ponto de ajustar esse sistema, você analisar que ele vai ficar mais caro do que de fato de recomeçar um novo, tá? Então, se você tiver muitos campos ali, tiver uma loucura seu CRM, umas automações que não funcionam e só está gerando estresse para você, e se você tiver mais de, por exemplo, 50 campos no CRM, é de fato um momento que você olha ali, você fala, olha, é mais fácil eu esquecer esse passado aqui. Claro que depois você vai trazer um pouco dos dados, mas tá muito confuso, tá gerando estresse, vai gerar muito custo de pessoas mesmo, né? Todo mundo tem um custo. Vai ter um esforço muito grande para tentar salvar esse CRM. Então, nesses casos aí, você pode pensar sim em trocar de ferramenta e trazer do zero, reconstruir esse seu desenho em cima desse CRM novo. E aí, como você pode medir se de fato o CRM está funcionando? É pensar nessa taxa de adoção pelo seu time, na qualidade dos dados que você tem, se o processo está fluido lá dentro, que está tendo um resultado real para os seus vendedores, e pensando como gestor, se você usa esses dados do seu CRM para decidir. Tá? Então, com tudo isso, você já consegue melhorar de fato seu CRM. Eu vou deixar aqui, na verdade, os contatos da HotPipe, tá? Fiquem abertos aqui para conhecer nossa empresa. A gente trabalha justamente com essa estruturação de processos e operações comerciais. E vou deixar aqui alguns links na descrição, que são algumas ferramentas que a gente utiliza aqui nos nossos clientes, como, por exemplo, uma ferramenta de diagnóstico da sua operação comercial, ou para entender também outra ferramenta de geração de receita, para você entender como, baseada nas suas taxas, como você está se relacionando com o seu mercado, se suas taxas estão abaixo ou acima. Tá? Eu vou deixar aqui, fique à vontade, obrigado por assistir mais um vídeo aqui da HotPipe, fique bem, abraço!